Olá pessoal do módulo 1 de Química, iniciando mais uma aula de cinética química, dando continuidade ao estudo dos fatores que influenciam na velocidade da reação, na cinética da reação. E para tanto vamos iniciar. O título nosso, nós já estamos trabalhando isso, são os fatores que influem na velocidade de reação. E é a continuação. Bom, o próximo fator seria o estado físico sólido, o estado sólido do reagente. Lembrando que cinética química, velocidade da reação, está associada a reagente sempre. Então, quando a gente cita aqui estado sólido, nós estamos citando, enfatizando, lembrando que é estado sólido dos reagentes. Quando eu tiver reagente no estado sólido, nós temos essa compreensão, essa linha de raciocínio que diz: a reação com o reagente sólido ocorre em sua superfície. Não há influência da concentração, ou seja, eu não posso medir concentração de reagente sólido, porque a reação ocorre na superfície. Eu sempre faço uma comparação grosseira para ajudar. Eu posso ter uma barra de sabão para esfregar as peças de roupa. Só vai esfregar a superfície. Então, se eu tiver o sabão em pedaços menores, a reação, o processo de ensaboar vai mais rápido, é mais eficiente. Isso é fundamental. E, concorrendo com essa ideia e aprofundando mais, se ao invés de eu ter o sabão em pedaço grande e sabão em pó, que seria o sabão em pedaços bem menores, é óbvio que o sabão em pó tem uma ação mais rápida do que o sabão em pedaço grande, sabão em barra. Isso é para dar uma ideia do tamanho, da característica do material sólido. E quando eu falo sabão em pedra, sabão em barra e sabão em pó, eu estou querendo associar a ideia da rapidez com que esse sabão se dissolve na água ou que ensaboa a peça de roupa. Agora, é claro que o sabão, enquanto ensaboar, não tem relação com a cinética. É uma ideia de eficiência de ação daquilo que se propõe o sabão, que é dissolver-se e agir no tecido. Então, não é uma reação, é só uma ideia. Sabão em barra dissolve ou age mais demoradamente do que o sabão em pó. É a ideia de material sólido em tamanho grande e tamanho pequeno. A superfície do sabão em pó é muito maior do que a superfície do sabão em barra. Continuando. E aí temos a velocidade da reação envolvendo reagente sólido, depende de sua superfície. Volto a repetir, sólido em pedaços grandes tem área menor do que sólido pulverizado. Digamos, 100 gramas de um material sólido em barra apresenta uma área menor do que 100 gramas do mesmo material em pó. Então tá aqui, ó. Quanto maior a superfície de contato do reagente sólido, maior a velocidade. Então, se eu tenho um sólido em barra, a superfície de contato dele é exatamente a superfície da barra desse material. Se eu triturar essa barra, eu vou ter uma superfície de contato maior, ou seja, uma área maior, aumentando a velocidade. Quanto menor o tamanho das partículas, ou melhor, quanto mais pulverizado, mais em pó estiver o material sólido, mais eficiente, mais rápida é a reação. Então, tem um exemplo aqui. Ó. Se realizarmos a reação entre o alumínio e o ácido clorídrico em dois experimentos com diferentes condições de certa massa de alumínio, mantendo o HCl, ou seja, o ácido clorídrico, invariável, teremos. Observe que o alumínio é um metal.
Eu posso ter o alumínio em barra ou ter esse alumínio pulverizado, o alumínio em pó. O alumínio em barra vai favorecer a reação com ácido clorídrico somente na superfície da barra de alumínio. Enquanto que se eu tiver o mesmo alumínio em pó pulverizado, o ácido vai entrar em contato com cada uma das partículas do alumínio em pó, reagindo mais eficientemente e mais rapidamente. E nós colocamos isso aqui em forma de duas equações. Observe que a diferença está no alumínio, para enfatizar o conceito. Estado sólido, material com área maior, área menor, e trabalharmos esses dois conceitos. Olha, alumínio em lâmina, alumínio em pó. Óbvio que alumínio em lâmina, a superfície é menor do que o alumínio em pó. Portanto, quanto mais pulverizado, maior a área, favorecendo uma velocidade maior. Então, o HCl, o ácido clorídrico, é o mesmo. HCl aquoso, nas mesmas condições, como nós dissemos aqui, mantendo o HCl invariável, ou seja, nas mesmas condições. Nesses dois processos aqui, a diferença está no alumínio, ora em lâmina, ora em pó. Em lâmina, a área ou a superfície de contato é menor, tem uma velocidade V1, que deve ser menor do que a reação com alumínio em pó, V2. Portanto, V2 será maior do que V1, ou se quiser, V1 será menor que V2. Quanto maior a área do material sólido, mais rápida é a reação. E o que eu quero dizer com maior área? Quanto menor for o tamanho das partículas sólidas, mais pulverizado. Quanto mais pulverizado, ou seja, quanto mais em pó, mais rápida é a reação, porque a área de contato é maior. Conclusão: quanto mais pulverizado, tá vendo? Menor tamanho estiver a massa de um reagente sólido, maior será a sua velocidade, porque a área de contato é maior. Quem é que favoreceu uma área de contato maior? O material sólido estar pulverizado. Aumenta a área quando eu pulverizo o material. Isso tem que ficar claro. Continuando. Outro fator, além do estado sólido, é o catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é uma substância, é um agente que é colocado na reação, não reage, mas favorece a reação. O catalisador aumenta a velocidade da reação. Então, olha lá, a influência do catalisador. Um catalisador é uma substância que, adicionada à reação, aumenta o quê? A velocidade. O catalisador aumenta a velocidade. Por quê? Porque diminui a energia de ativação do processo. Toda reação tem uma energia de ativação, ou seja, a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Se a reação tinha uma energia de ativação igual a 1000, com o catalisador vai ser menor do que 1000. Vai ser um caminho mais curto, vai cortar caminho. Exemplo, olha, eu tenho aqui o peróxido de hidrogênio, H2O2, uma reação sem catalisador, dando o H2O e o oxigênio. Velocidade normal, V1. Essa reação é a reação de decomposição da água oxigenada. O H2O2 se decompõe em H2O e O2. Agora vamos ver com o catalisador. Olha, a mesma reação. Qual é a diferença? O catalisador. Lembrando que o catalisador aqui é o ferro e ele aparece em cima da seta, como nós vamos descrever para frente aí. Então, aqui a segunda reação tem catalisador. Com o catalisador, a velocidade é V2. Por ser reação com catalisador, V2 é uma reação mais rápida. Então, V2, a reação V2, a reação com V2 é mais rápido do que a reação com velocidade V1. Por quê? Porque na V2 eu tenho o catalisador e o catalisador diminui a energia de ativação, o que torna a reação mais rápida, ou seja, maior velocidade. Nesse caso, o ferro, o Fe, está até em vermelho, serve de catalisador da reação 2. Logo, apresenta maior velocidade. V2 maior do que V1.
Agora vamos ver um gráfico da reação sem catalisador e com catalisador. Observe que sem está em vermelho. Eu vou deixar bem claro no gráfico ao lado aqui que o que está em vermelho é uma reação sem catalisador. E ao mesmo tempo, no mesmo gráfico, eu vou colocar para comparar uma reação, o gráfico da reação com catalisador em azul. Vamos ver isso. Olha aí. Ó, o eixo aqui da entalpia, da energia e do caminho, do tempo da reação. Olha aqui, ó, em vermelho, ó. Olha como é que sobe para caramba, porque é sem catalisador. Quando eu adiciono o catalisador em azul, ela sai desse mesmo patamar e sobe menos, porque a energia de ativação em azul aqui, ó, é com catalisador, é menor. A reação vai mais rápido. Cortou o caminho. Quando cortou o caminho, a reação ficou mais rápida. O que ocasionou a diminuição da energia de ativação, consequentemente uma velocidade maior? Foi o catalisador. O catalisador abriu um novo caminho com menor energia de ativação. Outro detalhe, com catalisador e sem catalisador, o H do reagente e o H do produto não muda. Então o ΔH não muda, ok? Então é importante a gente lembrar disso, ok? Vamos adiante. Observação, o catalisador não altera o calor da reação. Aí não alterou o H do reagente nem o H do produto, muito menos o ΔH, que é o calor da reação, o ΔH. Só diminui o que? A energia de ativação. Ele não participa da reação, só influi. Aonde? Na velocidade. Ou seja, quão rápido será a reação. Na equação química, o catalisador ele é representado sobre a seta, olha lá, em cima da seta. Então, a energia de ativação com catalisador é menor que a energia de ativação sem catalisador. Só ver o gráfico, ok? Vamos adiante. Observações finais. Além dos fatores descritos que alteram a velocidade da reação, temos alguns outros pontos que nós temos que analisar. Primeiro deles, luz. A luz pode influenciar em certas reações, nesse caso por fotólise ou por fotossíntese. Vamos falar em fotólise. Fotoluz, pode ver que as duas têm foto de luz. Fotólise, lise de quebra. Fotólise é a reação na presença de luz que quebra, que decompõe o material. A luz pode atuar como um agente que favorece a reação, como se fosse um catalisador, é um agente físico. A fotólise é realizada na presença de luz, porque luz, fotoluz, fotólise, lise quebra, quebra pela luz. Fotólise é uma reação de decomposição ou quebra na presença de luz. É o caso da água oxigenada que nós vimos lá. A água oxigenada, H2O2, ela na presença de luz vai dar H2O mais O2. Outro exemplo é a fotossíntese, ou seja, fotoluz, síntese, formação, criação, união, junção, anexação. É o caso, por exemplo, das plantas. As plantas, boa parte das plantas precisam da luz, principalmente aquelas verdes. Fotoluz, síntese. Uma planta que não tem contato com a luz, ela acaba morrendo ou com crescimento muito prejudicado, porque tem pouca ou nenhuma luz. Fotossíntese. Precisa da luz para realizar a síntese. Ou melhor, precisa da luz para fazer a formação, a união de novos compostos. Além da luz, nós temos a eletricidade. A energia elétrica pode influenciar a reação através do efeito da corrente elétrica ou da faísca elétrica, entre outras formas. Exemplo da faísca elétrica. A gasolina no motor, eu preciso da centelha elétrica para que essa centelha ou faísca elétrica realize, através da combustão gerada pela faísca elétrica na vela do carro, a explosão e o movimento. Então, a faísca elétrica iniciou a reação. A corrente elétrica também, quando eu tenho na eletrólise, nos processos eletrolíticos, a eletrólise ou banho de ouro, banho de prata em pés, ocorre na presença de corrente elétrica. Se não houver corrente elétrica, não há aquelas peças
bijuteria banhada a ouro, banhada a prata, porque é feito na presença de corrente elétrica. Então eu tenho dois agentes, luz e eletricidade, que também podem influenciar a reação química, certas reações químicas. Mais adiante, eu tenho dois pontos a destacar aqui: a ordem de uma reação química e a molecularidade de uma reação química. Ó, ordem e molecularidade. O que é a ordem de uma reação? A ordem é dada pela soma dos expoentes, que estão elevados às concentrações na lei da ação das massas. Exemplo, olha só, eu tenho a seguinte equação: 2H2 gasoso mais 1O2 gasoso, produzindo 2H2O gasoso. V igual a K, concentração do H2 elevado a 2, vezes a concentração do O2 elevado a 1. A ordem é a soma, pode ver que está em vermelho, 2 mais 1. A ordem da reação é 2 mais 1, 3. É uma de ordem 3 ou terceira ordem, porque os expoentes aqui na lei da ação das massas somados dá 3. Então, eu tenho que ter a equação química balanceada, achar a expressão pela lei da ação das massas, somar esses expoentes para poder obter a ordem da reação. 2 mais 1, 3. A ordem da reação é 3. Ou a gente fala reação de terceira ordem. Eu posso falar ordem da reação igual a 3. Ou reação de terceira ordem. Outro exemplo está aqui. Ó. O HBr aquoso mais O2 gasoso, produzindo HOOBr aquoso, cujo V é igual a K, concentração do HBr aquoso, olha lá, elevado a 1, vezes a concentração do O2 elevado a 1, porque os coeficientes são 1 e 1. 1 para o HBr e 1 do O2. Está ali, ó. Como a expressão da velocidade, né, pela lei da ação das massas, deu 1 e 1, a ordem da reação basta somar 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, é de segunda ordem ou de ordem 2, porque a soma deu 2. Então, observe que a ordem sai pela soma desses expoentes da expressão da ação das massas, ou a forma mais geral de velocidade para uma reação química. Molecularidade de uma reação química. A molecularidade não é ordem. A molecularidade é o número de moléculas que se chocam em cada etapa da reação. Nesse caso, depende só dos valores aqui, ó, que no caso é 1 mais 1. Quanto eu tenho aqui? Uma desse fulano mais uma desse outro. Então, a molecularidade é 2. Vale 2. A molecularidade tem valor 2. 1 desse aqui mais 1, que é o número de partículas que se chocam. Uma partícula de C12H22O11 com uma partícula de H2O. Então, a molecularidade é 2. Mas observe agora a ordem. A ordem é 1. Por que a ordem é 1? Porque o V é igual a o V para essa, como nós fizemos aqui em cima, né? O V. O V só vai levar em consideração isso aqui, porque o H2O está em excesso, não tem como entrar na expressão quando é excesso. Então, a ordem é 1, mas a molecularidade é 2, porque é 1 mais 1 para a molecularidade. E a ordem é só 1 desse, porque esse aqui não entra na expressão. Vamos adiante, nós vamos melhorar isso aí. Catálise. Outro detalhe, nós tínhamos falado em catálise. A catálise pode ser homogênea e a catálise pode ser heterogênea. O que é uma catálise? Catálise é uma reação que ocorre por ação, por influência de um catalisador. Toda reação que tem um catalisador participando é chamada de catálise. Tá certo? Então, toda reação em que há catalisador é uma catálise. Então, essas reações podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando todos os reagentes e o catalisador encontram-se no mesmo estado físico, na mesma e única fase. Todos eles são sólidos, todos eles são líquidos, todos eles são gasosos. Então, temos uma catálise homogênea. Se ao contrário, se eu tenho catalisador no estado físico, reagentes em outros, eu tenho uma catálise heterogênea. Está aqui, ó. Na catálise heterogênea, catalisador e reagentes encontram-se em fases diferentes,
duas ou mais fases. É heterogênea. Exemplo, olha só. Eu tenho aqui no primeiro exemplo, tudo aqui é gás. O reagente é gás, o reagente é gás, e o catalisador que está em cima da seta, que está em vermelho, é gás. Então, como tudo é gás, é uma catálise gasosa homogênea, ou catálise homogênea gasosa. Homogênea porque está tudo no mesmo estado físico. E gasosa porque o estado físico aqui é gás. Poderia ser líquido, líquido, líquido. Então seria uma catálise homogênea líquida. Ou se fosse sólido, sólido, sólido. Seria uma catálise homogênea sólida. Desde que estejam reagentes, não é produto, cinética é reagente. Reagentes e catalisador no mesmo estado físico, na mesma fase, a catálise é homogênea. Agora, olha o segundo exemplo. O primeiro fulano aqui, o SO2 é gás. O oxigênio é gás, mas a platina é metal, é sólido. Ó, gás e sólido. Então, é uma catálise heterogênea sólido-gás. Porque tem alguém sólido e tem alguém gás. Então, catálise heterogênea. Então, a catálise depende do estado físico do catalisador e dos reagentes, ok? Adiante. Mais alguns exemplos. Olha só, que mais geral. Ó, dada a equação genérica 2A gás mais 1B gás, platina sólida, dando 2P gás. Olha, olha o V. V igual a K, concentração do A elevado a 2, vezes B elevado a 1. É uma reação de ordem 3. Por que ordem 3? Porque eu somei 2 mais 1, deu ordem 3, ou terceira ordem. E ela é trimolecular, porque pegou duas dessa aqui, ó. Aí eu não vou olhar aqui, ó. Na molecularidade eu não olho aqui, eu olho na ordem. Na molecularidade eu olho aqui. Trimolecular, porque eu tenho duas moléculas de A com uma molécula de B. Trimolecular. Aconteceu que a soma aqui, ó, 2 mais 1 deu 3, e a soma aqui também deu 3. Mera coincidência, não vai ser isso sempre. Nós vamos ver no exemplo seguinte. Então, é de ordem 3 e de molecularidade 3 também, trimolecular. E é uma catálise heterogênea. Por quê? Porque aqui é gás e aqui é sólido. Então, eu falei tudo que eu tinha dito nos últimos momentos. Catálise heterogênea, gás sólido, ordem 3 ou terceira ordem, porque os expoentes somados dão 3, e é de molecularidade 3, porque a soma aqui deu 3. Próximo exemplo. Dada a equação genérica, 2A líquido mais 2B sólido, PT sólido, dando 3P gás, nem me interessa. Onde V, olha só, igual a KA ao quadrado. Olha só que a ordem já vai ser 2, porque na expressão só apareceu o A. Não tem B, não tem C. O B, inclusive, é sólido, nem entra. Aqui, 2. Então, a ordem é 2, segunda ordem. Agora, a molecularidade é 4, porque pegou 2 com 2. A molecularidade é 4. A molecularidade é a soma daqui. A ordem é a soma dos expoentes. Aqui em cima ó, deu 3, mas aqui na de baixo só tem o expoente 2. Então é ordem 2 ou segunda ordem. Já a molecularidade, ó, 2 mais 2, 4. Aqui 2 mais 2, deu 3. Trimolecular, 2 mais 1. E é uma catálise heterogênea, envolvendo líquido e sólido. Líquido e sólido. É heterogênea. Ok? Então é essa a ideia. Os exercícios vão se basear nessas informações. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.